A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Amados, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a oração. Sabemos que estamos vivendo uma época onde o amor de quase todos tem se esfriado, principalmente no sentido de oração. Então eu quero falar um pouquinho hoje, nesta oportunidade, sobre a oração. Lembrando também que as nossas orações elas são tão inconvenientes, nós não sabemos orar como convém. Então precisamos da ajuda do Pai para que Ele nos ensine a orar. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 6. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor, abra ela em Mateus, capítulo 6. Eu vou ler aqui do versículo 6, Mateus 6, de 6 até o versículo 8. Depois vamos ter uma palavra de oração pedindo ao Espírito Santo que nos oriente em nossa meditação nesta oportunidade. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim, Mateus 6, de 6 a 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então vamos, nesse momento, ter um minuto de oração. Nosso Pai Santo, que alegria poder nos chegarmos diante do trono da Tua graça, fiados em Tua misericórdia. Misericórdia que não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são as suas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos. Pai, eu estou diante do Senhor e também todos os que nos ouvem. Te peço para que tu venhas trazer entendimento espiritual, revelação desta verdade, para que os corações sejam abertos para a Tua palavra, para recebermos este pão diário, que é Cristo. Ele é o nosso pão, porque Ele é aquele que alimenta e sacia a nossa fome. Ele dessedenta a nossa alma sequiosa. Por isso, meu Pai, eu te peço para que, então, o Senhor possa tocar em todos os corações que nos escuta, trazendo a eles entendimento espiritual, colocando sede, para que possa conhecer a Ti. Pai, este tema da oração é um tema que nós expressamos que nós não sabemos como orar como convém, mas estamos diante do Senhor para que Tu fales conosco e nos ensina a orar como convém. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados, uma vez, certa família foi fazer um piquenique na praia e eles estiveram ali e viveram ali a seguinte experiência. A esposa e mãe, que tudo tinha preparado com cuidados especiais, ela entrou na água ali na praia e ela começou a se afogar. Então, o filhinho que estava ali perto, que brincava na areia das proximidades, ouvindo ali os gritos de socorro de sua mãe, ele andou uns passos para perto do pai, entretido com algumas coisas, e falou o seguinte. Ele falou bem manso assim, olha, papai, a mamãe, ela está lá na praia, ela está lá gritando, eu acho que ela está se afogando, papai. Aí o homem largou as coisas que ele estava fazendo, ele deu um salto, saiu ali a toda pressa a fim de resgatar a sua esposa que estava se afogando. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo notaram, mas às vezes nós clamamos ao Pai
com uma calma muito grande enquanto se trata de vida ou morte. Como neste episódio aqui na praia, onde a mãe do menino estava se afogando. Nós oramos sem pressa, sem urgência nenhuma. Então aquele menininho, se ele visse a gravidade, ele tinha que clamar para o pai, gritar, sair correndo: papai, a mamãe está se afogando, vai salvá-la. Mas ele foi naquela calma, tranquilo. Assim também são muitos cristãos, né? São tão relapsos. Olha, meus irmãos, essa questão da oração, nós precisamos de revelação do Espírito Santo para compreender o mistério da oração. E a oração, ela, segundo o meu entendimento, é um ato maravilhoso do reino espiritual. Por isso, eu e você, que cremos no Senhor, que já passamos pela cruz, nós necessitamos da graça de Deus para termos entendimento correto a respeito deste assunto tão glorioso, tão maravilhoso, que é a oração. E não resta dúvidas, eu e você, nós carecemos do toque divino para sermos ensinados a orar como convém. Porque em certo momento, os discípulos de Jesus, eles pediram a ele que os ensinasse a orar. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, irmãos, esta é a nossa oração também. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse que quando nós fôssemos orar, era para nós entrar no nosso quarto, era para nós fechar a porta e então orar ao nosso Pai que está em secreto. E o Pai, que vê também em secreto, nos recompensaria. Então saiba de uma coisa: todas as vezes que você for para o quarto, olha para onde nós somos chamados a orar, no quarto. E orar em secreto. Eu sei que tem muitos crentes que gostam de orar aí em público, porque precisam de plateia para ver as suas lindas orações, não é assim? Não, então essas orações, elas não passam do teto. Agora, as orações que o Pai ouve, que o Pai atende, que o Pai tem prazer, são aquelas orações quando não tem ninguém vendo. Quando você entra no quarto e você fecha a porta. E ali Jesus diz o seguinte: vocês não ficam usando aí de vãs repetições, não ficam repetindo não como gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Não é assim. Não sejam semelhantes a eles, porque Deus, o vosso Pai, Ele sabe o de que tendes necessidade, antes que nós pedimos. Então, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. E nós só podemos ser sinceros diante do Senhor no nosso quarto, fechado. Ali é você e Deus, você e teu Pai. Então, amado, se você de fato já creu no Senhor, você de fato creu que foi atraído, incluído em Cristo, crucificado e morto com Cristo, não tem mais impedimento para chegar diante do Senhor, porque o caminho foi aberto. Aquele caminho que foi fechado para Adão e Eva, para a árvore da vida, em Cristo ele foi aberto. Agora vamos verificar como que Deus deseja que nós cheguemos ao trono da graça. Ao trono da graça e a presença de Deus. É o lugar chamado Santo dos Santos. Ali onde Deus está. Ele habita em nós pela fé, mas Deus está no céu, assentado num alto e sublime trono. E eu e você, segundo diz a palavra, somos convidados a chegar diante deste altar, através da pessoa de Cristo, com intrepidez. Porque o caminho foi aberto, um novo caminho, que é Cristo. Ele concedeu para que então eu e você tivéssemos acesso diante do Senhor. Ele diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, 20, 21 e 22, diz assim, Hebreus 10, de 19 a 22. Olha que coisa linda, irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus.
Essa palavra aqui, intrepidez, significa ousadia. Sejam ousados, não temam. Chega diante do Senhor, porque vocês já foram libertos. Vocês têm agora o sangue de Cristo. E Jesus, ele penetrou o céu, está diante do Pai. Ele se ofereceu a si mesmo ao Pai. E o seu sangue está ali, fazendo expiação pelos nossos pecados, diante do Pai. Então nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Não é só pastor, não é só padre, não é só papa. Qualquer pessoa, como eu já disse aqui, por mais simples que seja, desde que teve uma experiência com Cristo, desde que morreu e ressuscitou com Cristo, ela é convidada a entrar no Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez. E o versículo 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, agora veja o versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Isso é maravilhoso. Então, amados, eu e você podemos chegar diante do Senhor, no Santo dos Santos, na sua presença, pelo sangue de Cristo, porque eu e você, nós já fomos justificados. Nada mais impede, não tem mais nenhuma barreira, não tem mais nenhum impedimento de chegarmos à presença do Senhor, para orarmos a Ele. Por isso que lá em Romanos 5, 1 e 2, a Bíblia diz assim, olha: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, entrada pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que maravilhoso, meus irmãos. Que lindo é isso. Então eu quero aqui, inicialmente, levantar algumas perguntas. É preciso orar? Qual é a finalidade da oração? Não é Deus o Todo-Poderoso? Não é o Senhor do universo, onipotente, onisciente, onipresente? Ou seja, se Deus tem todo o poder, sabe todas as coisas simultaneamente e está em todo lugar ao mesmo tempo, por que então precisamos orar a Ele? Porque Deus não opera diretamente. Porque Ele solicita a seu povo que ore. Por quê? O profeta Isaías, ele fala a respeito da grandeza do Criador. Lá em Isaías 46, versículo 10, ele diz assim, Isaías 46, verso 10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Presta atenção, Deus não vai fazer nada fora da vontade dele. Por isso que ele disse aqui, farei toda a minha vontade. Deus é verdadeiramente soberano e Deus não fará nada que seja contrário à sua vontade. E novamente perguntamos, então, por que orar? Nós afirmamos o seguinte, irmãos. Deus, Ele tem prazer em ouvir e atender às orações de seus escolhidos. Mas, no entanto, as nossas petições devem estar de acordo com a sua perfeita vontade. Você se lembra daquele reformador Lutero, Martinho Lutero, do século XVII? Martinho Lutero, ele disse o seguinte sobre a oração. Orar não é vencer a resistência de Deus, é experimentar a sua boa vontade. Orar não é vencer a resistência de Deus, é experimentar a sua boa vontade. E a Bíblia vai dizer para nós, lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 2, ela traz a seguinte revelação, a seguinte afirmação. Diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, o que eu tenho que fazer para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É ter uma mente renovada. Hoje nós estamos vendo tantos crentes velhos com mentalidade velha. Eles andam para frente, olhando para trás, andam, mas olham pelo retrovisor. Cristianismo é um avanço, é um caminhar para frente, é olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o que é uma mente renovada? É uma mente que ela tem sido tocada pelo Espírito, renovada pelo Espírito todos os dias. É nossa responsabilidade pedir ao Espírito Santo que renove as nossas mentes todas as manhãs. Assim como as suas misericórdias, elas se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Então, hoje, por exemplo, bem de manhãzinha, levantei e disse assim para o Pai: Pai, renova a minha mente, para que eu não seja um cristão com mente velha. Eu quero ter uma mente renovada, uma mente sensível à voz do Teu Espírito. E o Teu Espírito comunicará a Tua palavra ao meu coração pela revelação da verdade. Então eu preciso de ter uma mente renovada. Quando a minha mente é renovada, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que a vida do regenerado deve ser norteada pela suprema vontade do Senhor. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele quer que a sua vontade seja sempre a nossa. Deus, Ele espera que ansiemos por sua direção. Amados, o nosso Pai Celestial, o Altíssimo, Ele quer realizar o seu propósito eterno para este mundo por intermédio das orações dos seus santos, dos seus filhos, daqueles que creram, que foram atraídos lá no seu corpo, no corpo de Cristo, que tiveram as suas vidas crucificadas, seu velho homem foi crucificado, foi morto, foi destruído. Esses são os santos, porque o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu interior. E não só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo também. A Trindade Santa vem habitar em nosso interior. Que privilégio nosso, né? Então, o que eu tenho que fazer para ter tudo isso? Eu tenho que crer na minha morte com Cristo, que eu fui incluído naquele sacrifício, que Jesus não morreu sozinho na cruz, mas que eu também morri com Ele, porque este é o fato da palavra de Deus. Lá em Colossenses 3,3, a Bíblia diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que as orações, elas são canais pelos quais Deus opera as suas obras na terra. Agora, meus queridos e amados ouvintes, sabe o que mais me impressiona? O que mais me impressiona é que aquele, o Deus soberano, Criador de todas as coisas, é que Ele não precisa de coisa alguma, mas, no entanto, Ele permite-se ser dirigido pela terra. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ele é tão esclarecedor para o nosso coração. Lá diz o seguinte, que Deus, que não precisa de nada, nem de ninguém, Ele permite ser dirigido pela terra pelos seus filhos. Mateus 18, 18 a 20 está escrito assim. Jesus está dizendo: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos afirmo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora aqui, se nós não tivermos revelação, entendimento da palavra, nós vamos começar a exigir coisas de Deus. Porque Jesus disse assim, olha, que se 2 dentre vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai vai conceder para vocês. Mas aqui nós temos que entender uma coisa, que Deus, Ele ouve as nossas orações. E Ele vai responder todas elas, todas as orações dos seus filhos nunca ficarão sem respostas.
E Deus vai responder de 3 maneiras. Deus pode responder, aliás, ele vai responder com sim, ele vai responder com não, e vai responder com espere um pouco. Mas vai ser respondido. Então, quando 2 ou 3 concordar a respeito de qualquer coisa que pedirem, vai ser concedido por Deus. Mas aqui no versículo 20 ele diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então isso aqui significa uma coisa fundamental para nós entendermos o princípio da oração. Em nossas reuniões, se nós estivermos reunidos em nome de Cristo, ele vai estar ali no nosso meio. Mas será que as nossas reuniões, elas são em nome de Cristo? Ou são no nosso nome? E usamos o nome dele como que uma varinha mágica. Senhor, eu quero isso, em nome de Jesus. O outro concorda, vai conceder. Não é assim. Então, se nós reunirmos em nome dele, significa que todas as nossas petições têm que estar de acordo com a vontade dele, porque nós nos reunimos não em nosso nome para fazer a nossa vontade, mas nos reunimos em nome dele para que a vontade dele seja feita em nós, inclusive em nossos pedidos. Irmãos, segundo as palavras do Senhor Jesus, a terra governa o céu. E Deus, ele movimenta o seu poder sobre a terra na medida em que a igreja ora. E as orações dos regenerados, elas são fundamentais e insubstituíveis no que concerne a manifestação do poder de Deus neste mundo caído e corrompido pelo pecado. Então isso mostra o grande compromisso que os regenerados têm diante do Senhor. Porque orar, meus irmãos, não é uma opção, é uma ordem. Deus nos ordenou que nós orássemos. E além de ser um maravilhoso privilégio para nós, os seus filhos, é uma tremenda responsabilidade que foi atribuída aos salvos. Em realidade, meus irmãos, a oração é a união das súplicas dos santos com a vontade de Deus. Não a vontade de Deus se sujeitando às nossas vontades. Nunca é assim. Nós podemos dizer que a oração que o novo nascido profere na terra, nada mais é do que o expressar da vontade de Deus no céu. E Deus jamais fará algo que esteja em desacordo com a sua vontade. Entretanto, ele espera que os seus filhos orem a ele para que possa agir. Vamos dar uma olhada aqui num texto, em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, os versículos 14 e 15, que diz assim, presta atenção. E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Presta atenção que a confiança nossa que temos para com ele é que, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. E se sabemos que ele nos ouve, porque nós oramos segundo a vontade dele, não segundo a nossa, então estamos certos de que ele vai responder com sim às nossas orações, porque está de acordo com a vontade dele. Então, cada pedido que nós elevarmos ao Pai, nós temos que ter e saber qual é a vontade de Deus sobre aquele pedido. Está me compreendendo? Por exemplo, quando uma pessoa está enferma e alguém fala o seguinte, olha, pastor Cláudio, vamos orar por aquele fulano que está doente lá no hospital. Nós vamos orar. Mas eu não sei se Deus vai curar ele ou não. Por quê? Porque de repente aquela doença foi Deus quem permitiu para tratar com aquela pessoa. Para levar ela a conhecer o Evangelho da Graça. Então nós vamos orar, Deus ouviu a oração? Ouviu. Mas enquanto Deus não tratar com aquela pessoa, ele não vai nos responder. Aí depois que Deus trata com aquela pessoa, a nossa oração, ela foi ouvida, ainda que demora aí 5, 6 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por exemplo, vocês se lembram de Elias e Eliseu? Elias, ele foi um profeta que ele fez 7 milagres gloriosos e maravilhosos na terra.
Elias fez 7 milagres. Então, quando Deus disse que iria arrebatá-lo para o céu, ele começou a treinar o outro profeta chamado Eliseu. Interessante que quando Elias disse para Eliseu que ele iria para a glória, ele iria para o céu, Eliseu disse o seguinte: olha, Elias, eu quero que você me dê porção dobrada do teu espírito. Lembra lá do texto? Muito bem. Aí Elias disse para Eliseu: você me pediu uma coisa muito dura, mas isso lhe será concedido, ou seja, você vai ter porção dobrada do meu espírito, se você me ver eu subindo para o céu. Aí a palavra fala que veio uma carruagem de fogo, com carros de fogo, e separou um do outro ali, né? E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu já ouvi muitos pregadores falar que Elias subiu ao céu nas carruagens de fogo. É mentira. Elias foi levado aos céus por um redemoinho. E Eliseu viu. Então Eliseu recebeu naquele momento porção dobrada do espírito de Elias. Como Elias havia feito 7 milagres extraordinários, Eliseu, na sua trajetória terrena, teria que fazer 14 milagres extraordinários. Mas Eliseu fez 13 milagres e morreu. Não faltou um? Será que Deus mentiu? Será que Deus concedeu só metade? Não. Depois que passou 300 anos, depois de 300 anos, estava ali os ossos de Eliseu. Aí foi jogado naquele túmulo um cadáver. Quando aquele cadáver tocou os ossos de Eliseu, a Bíblia diz que no mesmo instante ele sobreviveu. Então, cumpriu. Deus cumpre a sua palavra. Nenhuma palavra daquelas que Deus disse vai cair por terra, porque Deus é o Deus de palavra. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, a Bíblia diz assim, presta atenção: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Está vendo? Nenhuma, diz a Bíblia, falhou. E lá em Josué, capítulo 21, versículo 45, nós temos aqui uma declaração tão linda da palavra de Deus. Josué 21, verso 45, está escrito assim, presta atenção: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E em 1 Samuel, capítulo 3, verso 19, a Bíblia também vai trazer uma revelação aqui gloriosa. Olha só, 1 Samuel 3, verso 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Está vendo aqui? Que maravilhoso é isso? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, é interessante nós lermos as Escrituras Sagradas, compreendermos a Sua palavra, para então nós possamos compreender a vontade do Pai, e vamos orar segundo a vontade do Pai. Aí todas as nossas orações, você pode ter certeza, que vai ser sim, 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 sim. Olha, se Deus tivesse atendido todas as minhas orações que eu fiz a Ele, eu sei que Ele ouviu. Mas se Ele tivesse respondido todas com sim, eu estaria perdido hoje. Mas graças a Deus Ele me ama, é meu Pai. É aquele que, segundo as suas vistas, Ele me dá conselhos, né? Então, as muitas orações minhas, Ele disse não. Aquele não foi uma bênção para mim. E eu insisti: Pai, por quê, meu Pai? Por que não? Depois Ele me mostrou. Se Ele tivesse dito sim para mim e me concedido, eu estaria em uma enrascada doida. Mas Ele não fez isso. Ele conhece. Ele conhece todo o desfile da nossa vida. Porque, segundo a vontade de Deus, eis o caminho para as nossas orações serem atendidas, amados. Serem todas elas atendidas. Segundo a vontade dEle, não segundo a minha vontade.
segundo a vontade do Pai. Então nós temos que orar não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. Porque seria um tremendo insulto contra Deus dizer que ele não é onipotente. Contudo, meus queridos, é um sinal de grande rebeldia não se submeter ao seu modo de agir. Dizer que Deus precisa de alguma coisa é esquisito, mas não aceitar a sua maneira de operar é arrogância da nossa parte. Ele decidiu agir por meio das orações do seu povo. O Todo-Poderoso estabelecerá o seu reino neste mundo em cooperação com o seu povo, com a sua igreja. Por favor, queria que você pensasse naquele texto de Mateus, capítulo 9, verso 37 e 38, que diz assim: E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está vendo aqui? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esta é a vontade dele. Se Deus conhece todas as coisas, por que já não providenciou os trabalhadores para a sua seara? A resposta aqui, meus queridos, é muito simples. Ele quer que a igreja ore, para que ele, graciosamente, mande trabalhadores. Porque a soberania divina não isenta a responsabilidade humana. Quando Deus disse para Elias: apresenta ao rei Acabe que durante 3 anos e meio não vai ter chuva. Elias foi lá e disse para o rei Acabe: olha, rei, fique sabendo que, segundo a minha palavra, não haverá chuva nesses 3 anos. Mas depois Elias orou para que não houvesse chuva, e não choveu. Mas aí depois, amados, muito tempo depois, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 1, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi lá e disse. Mas depois Elias orou. Deus disse que enviaria chuva. Disse, essa era a vontade dele. Mas Elias teve que orar para que a chuva caísse. Né? Então, irmãos, por isso que lá em Tiago capítulo 5, a palavra de Deus, ela é tão clara ali, meus irmãos, e mostrar para nós, de uma forma tão especial, que Elias, ele era um homem sujeito a nós, sujeito ali aos mesmos sentimentos que eu e você nós tínhamos, né? E a palavra fala que ele, por ser um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva. E a terra fez germinar os seus frutos. Mas Deus disse que enviaria chuva, mas Elias orou. Aí Deus mandou a chuva. Está entendendo? Que Deus é soberano, mas a soberania dele não isenta a nossa responsabilidade humana, porque Deus não vai fazer nada sozinho. Ele pode fazer, mas ele decidiu que a igreja cooperasse com ele. Então, irmãos, isso aqui é um princípio de oração. E só pode ser compreendido por aqueles que estão completamente desprendidos de si mesmos. Somente aqueles que morreram para os seus direitos podem entender o método de Deus operar na terra. Então, quando nós ganhamos a revelação de que somos embaixadores neste mundo, toda a nossa vida gira em torno dos interesses, não nosso, mas do reino celestial ao qual pertencemos pela graça de Deus. Em 2 Coríntios 5:15 diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Entendemos uma coisa: não vivemos neste mundo para fundarmos o nosso próprio reino, mas estamos nele para sermos cooperadores com Deus, para que o reino celestial seja proclamado. Em verdade, os salvos, eles intercedem junto ao trono divino, para que Deus, então, realize a sua vontade neste universo. Amados, a graça de Deus nos surpreende. Aqueles que estão aí relutando em aceitar o modo de Deus agir, só evidenciam que desejam fazer da oração
simplesmente um instrumento para ter aí os seus desejos egoístas atendidos. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em que medida esquecemos de nós mesmos completamente e procuramos somente a vontade do Senhor? Em que medida? Amados, a oração exige a operação da cruz em nossa vida. Entenda uma coisa, eu e você, nós não vivemos para nós mesmos, mas para o Senhor. E orar significa expressar todo o nosso desejo pela vontade de Deus. E Jesus ele nos ensina lá em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por isso que o Senhor, Ele tem como propósito que estejamos cheios da sua vontade. E a oração é a estrada da obra de Deus. E verdadeiramente a oração está para a vontade de Deus, assim como os trilhos estão para o trem de ferro. Aquela locomotiva, ela tem poder. Ela é capaz de correr milhares de quilômetros por dia. Mas se não existirem trilhos, ela não poderá avançar 1 centímetro sequer. Está vendo aqui? Por isso que tal é a relação entre a oração e o trabalho de Deus. Ainda que Deus não precise absolutamente de nada, Ele soberanamente utiliza as orações de seus filhos, dos seus regenerados, daqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, para alcançar os seus intentos. É verdade que às vezes Deus age de modo estranho. A experiência de Moisés ilustra o fato. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 10 e 13, diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto poder aqui saía das mãos de Moisés? Nenhum. Agora, será que as mãos estendidas deste escolhido eram tão poderosas a ponto de dar vitória para Israel? Irmãos, isto não faz sentido, pois cremos que Deus é absolutamente soberano e não precisa do homem. Mas, no entanto, nós vemos aqui que Deus escolheu agir em cooperação com o homem. Vocês não estão entendendo aqui que esse é o segredo? Que assim também é com a oração? Deus não precisa que oremos para que Ele nos conceda o que pedimos, pois de antemão conhece todas as coisas de que eu e você nós precisamos. Nós oramos para termos comunhão com o Pai Celeste, mas também oramos por obediência à Sua palavra. Não oramos para convencermos Deus de nossas necessidades, não é nada disso. Nós oramos para termos intimidade com o nosso Pai amoroso e que tem prazer em nos atender. A oração também é um exercício. Aquele pregador do século passado, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, que a oração diária é a melhor ginástica para a alma. A oração não é um peso na vida do regenerado, mas implica em disciplina. Aquela pessoa que não tem o horário certo para orar, de fato nunca ora. Agora, louvado seja Deus, pois somos dirigidos pela graça. Agora, vale aqui frisar que a graça sempre é acompanhada por um espírito obediente, responsável e compromissado com a verdade, com a palavra de Deus. Quero lembrar aqui que a nossa obediência não tem fundamento legalista, mas ela é relacional. Acrescenta-se ao fato de que o Senhor tem alegria no seu coração em atender a oração dos seus filhos. Assim como amamos profundamente os nossos filhos e queremos sempre o melhor para eles, muito mais o nosso Pai Celestial nos ama e quer satisfazer todas as nossas necessidades por sua graça. Por isso que orar é ter a nossa vontade unida à de Deus. E as nossas intercessões,
elas são importantes para um evangelismo eficaz. Você que está me escutando, peça a Deus nomes de pessoas para que você interceda. Com certeza, Ele irá colocar em seu coração vários nomes diferentes. Comece a interceder incessantemente por eles, e Deus irá preparar estes corações como se prepara uma terra para receber a boa semente, que é a palavra de Deus. Por isso que é absolutamente importante conversar com Deus em favor da pessoa a quem se irá falar mais tarde. Por favor, creia nisto. O Senhor quer que todos os seus filhos sejam frutíferos. E a nossa súplica é: Senhor, não permita que sejamos negligentes na oração, mas ensina-nos a orar como convém, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que essa seja a sua oração, o anseio do seu coração. Somente uma vida crucificada pode, de fato, se render totalmente à vontade do Pai, para que a vontade do Pai seja a sua vontade, e a sua vontade seja a vontade do Pai. Que Deus revele essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz,
no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.